Vamos falar hoje de uma das figuras mais fascinantes e ao mesmo tempo misteriosas da história, Sócrates. Pensa bem, um cara que mudou o rumo do pensamento ocidental, mas que, acredite se quiser, não deixou uma única palavra escrita. E essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. Como é que pode, um filósofo que andava descalço por Atenas, batendo papo com todo mundo, virou um dos pilares da nossa civilização? Pois é, vamos entender isso a fundo. Para a gente conseguir desvendar o legado dele, a gente precisa primeiro entender quem era o homem por trás do mito. E tão importante quanto entender a cidade que foi, ao mesmo tempo, o palco dele, o laboratório de ideias e, no final, o seu carrasco. Então, Sócrates nasceu bem no auge de Atenas, naquela época que a gente chama de século de Péricles. E olha que interessante, ele não era nenhum nobre, não. Era um homem do povo mesmo, filho de um escultor e de uma parteira. E essa profissão da mãe dele guarda essa informação, porque ele vai usar isso como uma metáfora genial para a filosofia dele. A Atenas daquela época, nossa, era uma cidade fervilhando. Imagina só, uma democracia super vibrante, mas que também estava em crise, sabe? Tinha acabado de passar pela Guerra do Peloponeso, que foi devastadora. Era um verdadeiro caldeirão de debates, um lugar onde as ideias elas eram tão importantes quanto as batalhas. Era o cenário perfeito para surgir um pensador diferente de tudo que já existia. E foi bem nesse cenário que apareceram os sofistas. Eram os mestres da retórica, sabe? Que cobravam uma grana para ensinar a galera a vencer qualquer debate. Sócrates, ele era o completo oposto. Primeiro, não cobrava um centavo. Segundo, ele não ensinava respostas prontas. Pelo contrário, ele oferecia perguntas, de graça, para quem quisesse conversar na praça. O lance dele não era ganhar discussão, era chegar na verdade. Numa cidade obcecada por persuasão, isso era revolucionário. E essa busca pela verdade não era uma coisa solta, aleatória, não. Tinha um foco muito, mas muito específico. E ao mudar o foco do olhar, Sócrates acabou provocando uma das maiores revoluções na história do pensamento. Sabe, antes dele, os filósofos estavam mais preocupados em olhar para as estrelas, tentando entender de onde veio o universo, essas coisas. O que Sócrates fez, ele virou esse telescópio para dentro, para a alma humana. O lema dele, que ele pegou lá do templo de Apolo em Delfos, era "Conhece-te a ti mesmo". De repente, a filosofia deixou de ser sobre o cosmos e passou a ser sobre como a gente deve viver. E essa frase aqui, ela resume basicamente a missão dele inteira. Para Sócrates, viver no piloto automático, sabe, sem questionar as próprias crenças, os valores, o que a gente faz, era o mesmo que não estar vivo de verdade. Pensar não era um luxo, era um dever moral. E essa análise toda da vida levou ele a umas conclusões impressionantes. Para ele, ser uma pessoa virtuosa não era uma questão de fé, era uma questão de conhecimento. A lógica era, se alguém sabe de verdade o que é o certo, a pessoa vai fazer o certo. Ou seja, o mal não vem da maldade em si, mas da ignorância. É uma ideia, nossa, super poderosa e que desafia a gente até hoje, né? Ok, muito legal tudo isso, mas como é que ele fazia isso na prática? Se o cara não escreveu nenhum livro, como é que ele ensinava? A resposta está no método dele, que era único, e a gente só conhece esse método por causa dos alunos dele, principalmente do Platão. Ele deu um nome para o método, maiêutica, que quer dizer a arte da parteira. Pensa que analogia genial. Ele acreditava que o conhecimento já está dentro de cada um de nós. O trabalho dele, assim como da mãe dele, não era colocar uma ideia nova na cabeça de alguém, mas sim ajudar a pessoa a dar à luz as próprias ideias, a parir a verdade que ela já carregava dentro de si. E esse parto de ideias tinha um processo bem fascinante. Primeiro vinha a ironia. Ele chegava perto de alguém que se achava o especialista em alguma coisa e se fingia de totalmente ignorante, tipo, "Ó, grande general, por favor, me ensine o que é a justiça." Depois vinha a refutação. Com uma sequência de perguntas, uma atrás da outra, ele ia desmontando as certezas da pessoa, mostrando que o pensamento dela tinha contradições. E aí sim, só depois que a pessoa se livrava daquelas falsas certezas, chegava a maiêutica. O momento de, juntos, tentarem construir uma ideia nova, mais clara e mais perto da verdade. Claro que sair por aí mostrando que as pessoas mais poderosas da cidade não sabiam tanto quanto achavam, isso tem um preço, né? Esse método de buscar a verdade acabou criando um monte de inimigos. E isso levou ele para o confronto final com as leis de Atenas. As acusações formais contra ele eram bem pesadas. Corromper a juventude,
porque, ensinava os jovens a questionar tudo, não acreditar nos deuses da cidade e ainda por cima introduzir divindades novas. Essa última talvez seja uma referência à tal voz interior, o daimon, que ele dizia que o guiava. O resultado de tudo isso foi trágico, claro. Ele foi condenado à morte. O mais incrível é que Sócrates teve a chance de fugir, os amigos dele armaram tudo, mas ele se recusou. O argumento dele foi: eu vivi minha vida inteira obedecendo às leis de Atenas, não faria sentido desrespeitá-las justo agora. Então ele aceitou a sentença e, pelo que Platão conta, morreu com uma calma impressionante, conversando sobre filosofia com os amigos até o fim. A morte, que deveria ter sido o fim de tudo, para Sócrates, foi só o começo da sua imortalidade. E aqui está o ponto central da história toda. A morte não calou Sócrates. Pelo contrário, a voz dele se tornou eterna através do seu aluno mais famoso, Platão. Ao transformar o mestre no grande herói dos seus textos, Platão não só salvou Sócrates de ser esquecido, ele transformou Sócrates num mártir da filosofia. A morte dele virou praticamente o evento que fundou a filosofia ocidental do jeito que a gente conhece. E foi assim que Sócrates deixou de ser só um homem e virou um símbolo de integridade intelectual, de coragem moral, daquela busca pela verdade que não para nunca, custe o que custar. E, talvez o mais importante, um símbolo de que pensar por conta própria não é só uma opção, é um dever. No fim das contas, o grande legado de Sócrates não foi uma teoria pronta, um sistema fechado, não. Ele deixou algo muito mais poderoso. Ele deixou um jeito de filosofar, um método para a gente questionar, um exemplo de vida e um convite que nunca envelhece para a gente olhar para dentro de si. E assim, a gente termina exatamente onde começou, com uma pergunta. A questão que Sócrates levantou há mais de 2.400 anos continua ecoando até hoje como um desafio para todo mundo. A vida que está sendo vivida é uma vida que está sendo examinada? Fica aí a reflexão.